Finanças. Quadro Finanças de hoje, falando sobre organização financeira. Temos um ano novo aí pela frente, muitas pessoas com muitas dúvidas, mas temos também outros fatores para colocar dentro desse planejamento. Por exemplo, o limite de juros no crédito rotativo dos cartões. Vamos conversar sobre isso agora com Veridiana Nazar, ela que é graduada em Administração de Empresas e especialista em finanças. Veridiana, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Muito bom estar aqui novamente. Imagina as pessoas, né, Veridiana? Ano começa e aquelas promessas antigas de fazer um bom planejamento financeiro, e você está sendo muito acionada para ajudar nesse ponto? Então, as pessoas estão cada vez mais conscientes. Isso é muito bom, porque mostra que está havendo uma expansão da consciência, uma evolução, assim, de que algo precisa ser feito para as coisas mudarem. Não adianta a gente ter um comportamento recorrente, um comportamento que é sempre o mesmo e querer um resultado diferente, não é, Sérgio? Com certeza. Vamos falar primeiro, então, de planejamento financeiro. Depois eu gostaria que você falasse também sobre esse limite do rotativo do cartão. Vamos falar sobre os pontos importantes. Quais são esses pontos? Os pontos mais importantes para fazer um planejamento financeiro que funcione de fato. Bom, um plano financeiro, o primeiro ponto é entender que um plano financeiro é essencial. Não tem como, se a gente não tem um norte, se a gente não tem uma clareza do caminho que a gente vai seguir, do caminho que a gente vai conduzir o nosso dinheiro, o que acontece? A gente, no meio do caminho, a gente se perde. E é onde acontecem aqueles gastos que a gente não poderia ter feito. As pessoas gastam dinheiro que não poderia. Às vezes vem aquele imprevisto que acontece e a pessoa não está esperando e aquilo descontrola totalmente. Muitas vezes a pessoa é controlada. Tem gente que é controlada. Ela fala, não, eu pago minhas contas em dia, eu tenho meu dinheirinho ali para sair, para ter um lazer, faço a minha viagem. Só que ela não tem uma reserva. E a partir do momento que ela não tem, as coisas vão se descontrolando. Então, assim, a minha orientação para que as pessoas façam um planejamento funcional é que esse planejamento, ele tem que ter a ver com o momento que a pessoa está vivendo. Às vezes, as pessoas procuram na internet como fazer um planejamento financeiro e tudo mais. Aí vem muitas regras. É a regra 50, 30, 20, é a regra 70, 20, 10, enfim. Aí a pessoa se depara com aquilo, ela fala, gente, nossa, mas eu vou ter que poupar 30%, sendo que eu não estou conseguindo poupar nem 1%, e aí já vem aquele desânimo, já vem aquela frustração. Então, primeiro ponto, tem que fazer sentido na vida da pessoa. Se no momento ela está endividada, ela tem que fazer um planejamento que vai conseguir contemplar o pagamento dessas dívidas, que vai conseguir abranger os gastos que ela tem no mês e tudo mais. O segundo ponto, é preciso que defina prioridades. O que é prioridade para você em 2024? A minha prioridade é sair do meu cartão, estou dependendo muito dele, então eu preciso criar um plano que vai me ajudar nisso. Não, a minha prioridade é começar a poupar. Eu consigo, já sou uma pessoa controlada, mas não consigo poupar. Então, como que eu vou fazer? Como que eu vou definir meus gastos aqui? O que vai ficar? O que vai ter que sair? Ou o que vai ter que ser melhorado? Tem muitas coisas, Sérgio, que dá para melhorar. Às vezes a pessoa está com um combo lá de internet, telefone fixo, telefone celular, está pagando, sei lá, R$500 por mês. E aquele valor poderia ser alterado pela metade, mas isso vai exigir dela que ela sente, que ela ligue, que ela renegocie. Então já vai flexibilizar esse orçamento. E o terceiro ponto, que junta os dois que eu falei, é que tem que ser realizável. Não adianta a gente colocar metas que vai ser difícil. Então, se eu não estou conseguindo hoje poupar nada por mês, eu não posso colocar que eu vou conseguir poupar a partir desse mês R$500. Não estou poupando nada. Então, qual que é o primeiro ponto? Comece a poupar. Vai ser R$10 por mês, mantenha a frequência, a constância. E aí, depois que você tem a constância, aí passa para 20, passa para 30, passa para 100, mas tem que ser realizável, porque se não for, vai gerar uma frustração. E aí a pessoa entra com aquele gás que você citou aí no início, aquele ânimo, nossa, eu vou fazer, eu tô com muita meta, tô com vontade, mas vai durar 2, 3 meses. E aí não adianta nada, vira de novo aquele ciclo de
de começar a trabalhar, paga conta e sempre a mesma coisa e vai gerando ainda mais essa frustração. E com esse quadro todo, Veridiana, já vi até esse pessoal que dá dicas, né? Tem gente que é contra a lista de gastos, de você anotar todos os seus gastos. Você é a favor disso? Como é que você orienta? Num primeiro momento é necessário, porque existe aí um grande sabotador das finanças, que são os gastos invisíveis. O que são esses gastos? Aqueles que a pessoa ela tem todo mês, só que ela não coloca no orçamento, ela não coloca na conta. Então ela faz cálculos mentais para começar. Então ela fala assim, eu pago aluguel, eu pago 1.500 de aluguel, eu pago tanto de energia, de força, aquilo ali que é grosso, o financiamento do carro, da casa, ela sabe. Mas ela não sabe o combustível, ela não sabe quanto que ela gasta de lazer, de happy hour, de um delivery, de um iFood. Ela não sabe quanto que ela gasta com beleza, com estética. Então, isso aí vai consumindo aquele extra, né, o que sobra dos gastos fixos. Então, num primeiro momento, é necessário sim, precisa anotar para você gerar consciência. Porque se eu não tenho consciência, se eu não sei, se eu não consigo ver aquilo com clareza, eu não tenho verdade. Se eu não tenho verdade, eu não tenho resultado. Porque o resultado financeiro, ele parte primeiro de uma análise. Uma análise, o que está acontecendo? Aí, depois desse momento, é que vai para as estratégias. Então, assim, eu oriento aos meus consulentes, alunas, enfim, as pessoas que me procuram para elevar suas finanças, que, sim, quando a gente chega na parte técnica, precisa anotar, sim, precisa entender para conseguir formar estratégias de acordo com a visão, de acordo com o objetivo dessa pessoa. E vamos para o outro ponto, então. Já que estamos falando de organizar as finanças, é importante ter um orçamento flexível, já que você falou até de regras, né, que vão lá e travam tantos por cento que tem que ser recolhidos? É, sim. Um planejamento flexível, ele é dos pontos bases para que a pessoa tenha sucesso financeiro. O que é o planejamento flexível? É um planejamento em que ele não está engessado, em que sempre há ali um meio de você fazer uma jogada para sobrar mais um dinheiro, para fazer enfim, né, ter um jogo de cintura, vamos falar assim. Então, o que a gente vê muito, que infelizmente é muito comum, a pessoa ela vai financiar um automóvel. Então, hoje está muito fácil, essas linhas de crédito, ela vai e faz um financiamento. E aí, ela coloca no financiamento dela lá um valor que já vai ficar apertado para ela pagar, que não tem flexibilidade, já fica apertado. Ela fala, não, mas eu vou pagar, eu vou apertar, usa muito essa frase, a gente ouve muito, não, vai ficar apertado, mas eu pago mais rápido, mas eu consigo honrar, enfim, né? Só que ela esquece que, às vezes, esse veículo que ela compra vai gastar mais combustível, vai ter um seguro que vai ser maior, enfim, uma manutenção. Então, tudo isso ingessa aquele orçamento. Então, ele fica assim, se a pessoa ganha R$5.000 por mês, ela tem que, as contas delas, os fixos delas, está engessado ali naqueles R$5.000. Se acontecer qualquer imprevisto, qualquer coisa que ela não estava esperando, ela não tem dinheiro para aquilo. E aí é onde que começa a dar os problemas de endividamento, enfim, aí começa aquela bola de neve, começa ali, não quer muito controladinho, mas não tem flexibilidade. Então o orçamento ele não pode ser engessado. É melhor, às vezes, você contrair uma dívida que é abaixo do que você consegue pagar, mas que você tem um caixa extra para uma necessidade, do que você ficar ali naquele 0 a 0 muito batidinho ali, porque aquilo lá, se acontecer qualquer problema, já descontrola totalmente a vida daquela pessoa. É bem complicada essa situação, mas temos então essa necessidade da mudança comportamental em relação ao dinheiro. Nem tudo são técnicas, podemos dizer assim, né, Veridiana? É isso mesmo, Sérgio. Às vezes as pessoas se prendem muito às planilhas, investir o dinheiro, qual que é o melhor investimento. Essa pergunta, nossa, eu ouço ela assim, com muita recorrência. Qual que é o melhor investimento? O que é melhor para eu ganhar mais dinheiro? Só que aí ela esquece que ela não mudou o comportamento. Então, uma pessoa que chegou hoje, em 2024, ela está endividada, e ela olha para trás e ela fala, poxa, toda a vida eu fui uma pessoa endividada, nunca tive um dinheiro extra. Então, o que trouxe ela nessa situação financeira hoje? Foi o comportamento dela em relação ao dinheiro. Ela olha o dinheiro
de uma forma que subestima o potencial daquele dinheiro, subestima a forma como ela pode lidar com ele também. Então a gente tem que começar a olhar de uma forma diferente. O dinheiro, a gente precisa dele para sobreviver, mas ele não pode ser um mecanismo só de sobrevivência. Ele precisa ser uma ferramenta para que a gente desfrute, para que a gente ajude outras pessoas, para que a gente expanda a nossa capacidade de ser aqui nesse mundo. A gente precisa ser primeiro do que ter. E as pessoas são muito presas a ter, Sérgio. Você vê que elas querem sempre. Tem um carro, já quer comprar outro. Tem uma casa de um tamanho, a hora que já está acabando de pagar essa casa, já quer trocar. Porque eu quero ter, são roupas, enfim, é tudo muito o ter só tangível. Mas a gente precisa entender o seguinte, que são as experiências, que são os momentos que a gente vive, que vai compor a pessoa que a gente é e que vai nos ajudar a evoluir como ser humano aqui nessa terra. Porque às vezes a gente pensa que o dinheiro não, é só para eu viver bem aqui. Eu quero ter mais conforto, quero ter mais segurança. Claro que quer. Quem é que não quer mais dinheiro, conforto e segurança? Mas se a gente não aprende a lidar com esse dinheiro, a gente passa a ser mais um que está ali na média. Então, assim, observar os nossos comportamentos. O que está me levando àquela compra, que às vezes é por impulso? Eu preciso mesmo daquilo? A gente precisa trazer uma ponte entre o que a gente quer fazer e o que a gente faz de fato. Para que essa ponte, ela sirva como uma reflexão. Peraí, faz sentido para mim no momento? Eu preciso disso no momento? Isso está coerente com a pessoa que eu desejo ser? Para que a gente não seja levada pelo status, pelo comportamento de outras pessoas à nossa volta, que às vezes a gente se compara e a gente quer ser também daquela forma. Só que a gente tem que entender que cada um tem um caminho. E esse caminho é de acordo com o que eu tenho que viver aqui nesse momento. Então, para que a gente consiga fazer da melhor forma possível e melhorar os nossos resultados financeiros, é preciso ver o comportamento. Aquela pessoa que eu fui até hoje e que conduziu o dinheiro da forma errada, não deu certo. Então, qual que é o comportamento da pessoa que eu desejo ser? Que jeito que essa pessoa pensa? Como que ela se movimenta diante da vida? Então, a gente começa a agir dessa forma para ir em busca desses resultados que serão melhores. E aí entra o cartão de crédito, Veridiana. Podemos entender o que sobre o cartão de crédito? Muitas pessoas acabam utilizando ele para pagar depois e a bola de neve começa a crescer. Temos agora esse novo limite do rotativo. O que você pode dizer sobre o uso de cartão de crédito nesta organização financeira? Olha, o cartão, ele é muito bom se a gente for analisar de uma forma assim, racional, entender ele como um intermédio de pagamento, ele é ótimo, porque a gente consegue comprar, às vezes com preço à vista, mais parcelado, ele dá uma folga nesse pagamento, enfim, ele consegue juntar pontos, trocar depois, o dinheiro que você paga pode virar dinheiro, ele é muito bom. Mas se ele for usado com essa consciência de entender que ele é um meio de pagamento, e o grande problema é isso que você falou, a pessoa ganha 5 mil, ela tem um limite de 15 e ela gasta os 15. Então, o que vai virando? Virando uma bola de neve. E com o rotativo, o que é o rotativo do cartão? É um empréstimo dentro do cartão. Vamos falar assim a grosso modo. A pessoa não deu conta de pagar o valor total, o próprio cartão faz um empréstimo para ela pagar, só que ele cobra uns juros muito altos disso. Então, tem várias pessoas que se perdem financeiramente porque começaram a usar o cartão, fizeram um mau uso dele e se perderam no rotativo. Porque às vezes a pessoa devia R$1.000, esses 1.000 passam a ser 2.000, 3.000, 5.000, e quando ela vê, está devendo horrores, não consegue pagar, o nome foi restrito, ficou sujo aí comprometido, né? Não consegue fazer outras compras. Então, assim, o cartão ele precisa ser olhado com um olhar bem, vamos falar, frio. A verdade é essa. O cartão é bom, mas se eu não tenho dinheiro para pagar naquele período ali que vai cair, eu não posso me comprometer, porque se eu me comprometer, eu vou ficar apertada. Só que isso não é simples assim, né? A gente fala e na teoria é fácil, mas isso tem a ver com o comportamento que a gente falou antes, né? O entender o que eu quero, porque se eu entendo o que eu quero, as coisas ficam mais fáceis. Agora, com a questão do rotativo, né, que essa nova regra que
que o governo proporcionou para as pessoas que usam cartão, ela é interessante, porque antes, como eu te disse, a pessoa devia 1.000, daqui a um ano estava 5.000. Agora, com essa nova regra, não funciona assim mais. Então, se eu comecei agora, tenho uma fatura de cartão de R$1.000, não conseguir pagar, o máximo que o cartão vai poder me cobrar vai ser R$2.000. Então, ele não pode me cobrar mais que o que eu devo. Sempre o dobro do que eu devo. Então, isso é interessante. Só que pontos críticos aí. Só vale a partir de agora. Então, se eu tive uma fatura lá do ano passado e quero colocar nessa nova regra, não vai funcionar, não vai dar certo. Outro ponto, se eu não mudar minha mente em relação ao dinheiro, também não adianta nada, porque eu vou ter juros. Os juros vão ser menores, mas vai haver aqueles juros e vai continuar comprometendo a minha renda. Então, assim, é interessante de uma forma geral, porque vai sair daqueles juros abusivos, mas não impede, como que seria a palavra? Não vai solucionar essa questão, assim, da forma como as pessoas lidam com o dinheiro, né, Sérgio? Não tem uma educação financeira aí atrelada. Então, diminui esses juros, diminui esse desastre que o cartão faz na conta da pessoa, só que não cessa isso. Então, é preciso um olhar perspicaz, continuar olhando com um olhar para que se aplique a inteligência financeira nisso daí. E por falar em se aplicar, isso se aplica também para crédito consignado dos aposentados, né, Veridiana? Porque vemos aí certos bancos que até oferecem créditos para negativados, mas a taxa de juros é algo assim abusivo, né? Abusivo. Eu já vi taxas de juros para consignado de 12% ao mês. Um absurdo. 12%. Eles falam que é consignado, né? Mas na verdade não é consignado. Sérgio, não tem outra saída. Se a gente quer prosperar, gerar riqueza, melhorar a nossa condição financeira, nós precisamos desenvolver a inteligência financeira, que é essa análise fria, essa análise assim, bem geral do que vai ser feito. Caso contrário, existem muitas pessoas aí que querem ganhar, muitos bancos que querem gerar lucro, e eles vão cair de cima em quem tem menos sabedoria, menos conhecimento. Então, que a gente possa desenvolver isso para que isso não aconteça na nossa vida. Está certo. Até esses dias vi um caso de um idoso que pegou R$2.000 nesse tipo de empréstimo consignado em 36 meses. Eu fui fazer as contas de quanto ficaria. Em 36 meses daria mais de R$7.000 o valor que ele pegou. De 2.000 subiria para 7.000. Então fiquem atentos, orientem seus idosos, seus aposentados sobre o uso desse crédito, né, consignado em último caso, né, Veridiana? É verdade, em último caso. E assim, é o que você falou, consulte outras pessoas, porque às vezes a gente olha da nossa perspectiva e a gente acha que não tem outra solução, que é só um empréstimo, que é só um crédito que vai ajudar. E talvez tenha um outro olhar de fora, vem e consegue mostrar pra gente. Então, assim, abaixar o orgulho que todos nós temos e pedir ajuda, porque às vezes nessa ajuda vai estar a solução e vai estar também vai nos tirar de problemas futuros. Muito obrigado por estar conosco, Veridiana Nazar, administradora de empresas, especialista em finanças, falando conosco sobre a limitação dos juros do crédito rotativo e também como fazer um planejamento financeiro perfeito para 2024. Veridiana, obrigado por atender a Rádio Justiça. Até a próxima. Eu que agradeço. Até mais.